Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Bom dia, Goiânia. Bom dia, Goiás. Bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central e a RBC FM em qualquer lugar do Brasil e do mundo, e também pelo www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. Hoje, 13 de abril de 2018. Sim! Ao vivo, no ar, Conexão Ambiental. Hoje, no nosso programa, nós vamos debater, vamos conversar sobre o Código Florestal, né? Porque agora é para valer. Passado aí esse momento lá no Supremo Tribunal Federal, todas as dúvidas, todas as reivindicações que haviam foram votadas e agora está valendo, e nós vamos aqui tirar dúvidas, vamos conversar sobre o Código Florestal Brasileiro. Para você que quer participar aí do nosso programa, lembrando aí o nosso Facebook, você pode mandar mensagem para o nosso Facebook, Programa Conexão Ambiental, também o nosso e-mail, conexãoambiental@hotmail.com, e o nosso WhatsApp, 629-9977-0482. Conosco aqui na bancada da Rádio Brasil Central, para este bate-papo, para este debate, Marcelo Lessa. Ele é biólogo, perito judicial ambiental, foi presidente do Fórum Estadual de Meio Ambiente, o fórum que elaborou o Código Florestal de Goiás, é gestor do Departamento Técnico do Senar Goiás, que representa aí o sistema FAEG. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, ouvintes aí da Rádio RBC. Muito bem, conosco aqui também, doutora Luciane Martins Araújo, advogada, consultora ambiental e sócia da rede Gaia Consultoria Ambiental, é doutora em Ciências Ambientais, mestre em Direito, é pesquisadora e professora de Direito Ambiental e Agrário da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Bom dia, professora, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Emerson, é sempre um prazer estar aqui. Bom dia, nossos queridos ouvintes, bom dia, Marcelo. Hoje a gente vai ter uma discussão bem interessante, bem atual. Exatamente. Até para levar um pouco mais dessa informação do que aconteceu lá no STF, foi uma batalha que já se arrastava aí desde 2012 para cá, e agora está tudo valendo, agora não tem mais dúvidas sobre compromisso, as responsabilidades que o novo Código Florestal Brasileiro traz, é isso? Não tem mais dúvida? Não tem mais dúvida, está tudo bem esclarecido, assim, o que a gente pode falar em termos legais a gente já tem, sem nenhum tipo de insegurança jurídica. Uhum. E, professora Luciane, temos agora esse novo código, mas por que, aqui para esclarecer aos nossos ouvintes, por que precisamos de um Código Florestal? Bom, primeiramente porque a gente tem, pelas próprias disposições da Constituição e bem antes disso, um dever de proteção da vegetação nativa. Então, o nosso primeiro código foi de 1934, foi aquele que começou a estabelecer que era reserva legal, e aí passamos pelo código de 1965, que era um código muito bom, porém de baixa aplicabilidade. E isso deu, sim, vazão para que acontecesse, uma forte pressão para alteração do Código Florestal, e aí veio a Lei 2.651, que sim, contou com alguns institutos que a gente pode falar, eles vieram para beneficiar algumas áreas produtivas, principalmente ao instituir
as áreas rurais consolidadas, que é a possibilidade, sim, de você ter descumprido o que estava no antigo código, desde que isso tivesse acontecido até 22 de julho de 2008. O último código que nós tínhamos, ele então era de 1965. De lá para cá, o Brasil mudou muita coisa, né? É muito demorado no caso do Código Florestal. Ele precisava ter tido uma atualização anterior dessa, ou é porque a nossa legislação realmente é muito morosa para se atualizar? Eu acho que mais do que isso, Emerson, é porque a gente tem muita lei, mas as leis elas não são efetivas. Eu não diria que o problema do Código é porque ele precisava ser atualizado. Sim, em algumas questões sim. Entendeu? Existem, e assim, eu estou falando isso com respaldo no próprio entendimento dos cientistas, né, principalmente ligados à Associação Brasileira de Cientistas e à SBPC também, no sentido de que a gente poderia compatibilizar algumas questões, né, de áreas de preservação permanente, onde, por exemplo, existe o plantio de café, existe o plantio, né, existem as vinícolas no sul. Então, assim, você teria como tornar a lei um pouco mais maleável em algumas questões. Então, assim, a lei, ela era muito boa, eu diria que a gente precisava, assim, fazer umas adequações, porém, ela era altamente descumprida pelo próprio governo. Se a gente for estudar isso historicamente, aqui para a nossa região do Cerrado, o avanço, né, a fronteira agrícola para a região do Cerrado, ela contou com o aporte financeiro do governo federal, no sentido de que, olha, eu vou te financiar, mas a primeira coisa que você tem que fazer é desmatar a área, limpar a área, quer dizer, cerrado é sujeira. Então, assim, a gente não pode condenar também, e eu acho que é nesse sentido a minha fala, escrevi um artigo essa semana que foi publicado no Popular, nesse sentido, de que não é, a discussão aqui não é quem está com a razão, se é ruralista, se é ambientalista, não, a gente tem que superar essa fase. Quem é culpado, quem é inocente, o bandido ou mocinho, realmente nós temos que superar, porque senão a gente não avança. Não avança, não é essa a questão. Eu não vou dizer, a produção rural no Brasil, ela tem uma importância muito grande, eu também sou da área do agrário, entendeu? Então, assim, agora como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai promover a sustentabilidade, de fato, entendeu? Então, assim, só o cumprimento do que está na lei, isso a gente agora tem que observar, vai ser pouco. Ô, Marcelo, e de 1965, que era a data do último Código Florestal, para cá, o Brasil agrariamente mudou muito, né? Exatamente, acho que nessa discussão tem que envolver dois pontos, né? E um principal que eu costumo destacar é esse contexto histórico. Justamente foi bem comentado aqui, nós temos uma primeira legislação de 1934, que o viés nem era tão ambiental assim, o viés era mais energético, pensando em preservar aí as madeiras para uso energético de fato. Em 65 veio com um viés um pouco mais ambiental, constituindo a figura da reserva, até reserva ambiental, nem se chamava reserva legal. E de 65 para cá, até 2001, tiveram 11 modificações, então virou uma coxa de retalho esse código antigo, que era a Lei 4771, como foi citado aqui, de 65. E ao ver do setor produtivo rural, de fato, alguns artigos eram inexequíveis, né? Teve todo esse contexto histórico em que foi bem citado aqui também o incentivo à abertura dessas áreas, e aí virou um choque. Bom, vamos pegar o Cerrado, o estado de Goiás, depois da Lei 7.803 de 1989, isso foi ficando mais claro, a instituição da reserva legal aqui no estado, mas antes disso, a década de 80, pegando 80, 85, foi a época que mais se desmatou aqui no estado, e com incentivo, como foi dito aqui, do próprio governo. Então é uma coisa um pouco contraditória você ter um período em que o governo te incentivou a desmatar e depois você vê uma legislação que fala que você tem que preservar. Então, até que ponto podemos criminalizar o setor produtivo rural de que ele cometeu um crime, uma infração ambiental? Bom, a gente tem que avaliar também o próprio princípio básico do direito. O crime é de acordo com a lei vigente ao ato. Então, é aqueles que desmataram antes de 65, antes de 34, porque nós temos esses casos. Então, é por isso que tem que analisar com muita cautela. Eu acho que a discussão realmente não deve ser polarizada em colocar dois grupos, um em cada lado, e isso não vai chegar em lugar nenhum. Até porque a gente sabe que o Brasil é agrário, nós temos um compromisso, uma responsabilidade também muito grande com a produção do alimento que é exportado, então não é por aí que a discussão tem que valer. Mas o que tem que ser observado então, professora Luciane, daqui para frente, baseado no que foi aprovado,
Claro, houve pontos que a comunidade acadêmica, científica defendia, os ambientalistas, mas também o pecuarista e o agricultor. Do que foi votado, do que foi acordado, talvez nem... Decidido, né? Decidido, pelo né? STF. Que pontos foram mais polêmicos nesse debate lá no STF? Bom, sem dúvida nenhuma foi essa parte, né, das áreas rurais consolidadas e principalmente, né, em função disso, uma que eles chamam de anistia aos desmatadores, que realmente assim, a gente não pode falar que é uma anistia pura e simples, mas existem umas obrigações a cumprirem, como a inscrição no CAR, né, o Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA, e depois, sim, cumpridas essas etapas, existe, sim, uma anistia, ou seja, se houver algum tipo de autuação por infrações administrativas ou crimes ambientais, esses aí são extintos. Então, isso aí ficou consolidado, esse era o ponto mais polêmico. Basicamente, do que foi aprovado em 2012, pouco se alterou em função da decisão do Supremo. Evidentemente que eram mais de 40 artigos que estavam sendo discutidos, né, sobre a constitucionalidade, e disso aí a gente pode falar que manteve-se quase que integralmente. A gente teve algumas alterações, uma que eu reputo extremamente válida, foi a questão do conceito de que sejam nascentes, né, que antes nascente era só o afloramento de água perene, e agora ficou também as intermitentes, ou seja, aquelas temporárias, principalmente para a nossa região. Isso é muito importante, porque no período da seca, muitas nascentes secam. Então, isso não era considerado área de preservação permanente. Só pelo fato de, na época da seca, não ter afloramento na verdade, de água. existia duas terminologias. Sim, uma coisa era olho d'água, que era como se fossem nascentes intermitentes, e nascentes, que aí era o conceito de perenidade, né? Então, o Código criou olho d'água e nascente. O olho d'água, segundo o Código, não seria APP porque era intermitente. Então, por isso que teve essa distinção. Mas não tinha essa nomenclatura de nascente. É por isso que a gente fala, às vezes, que no julgamento dessas ADINs não teve nenhuma inconstitucionalidade, na verdade. Foi mais adequações terminológicas de conceitos que estão dentro do Código. Então, realmente, de fato, a maioria dos artigos se manteve o que estava descrito desde 2012, né? Marcelo, lá no campo, né, lá onde a coisa realmente acontece, essa questão da anistia, né, pelo que já foi desmatado, de forma geral, e aí a gente só pode também falar de forma geral, o produtor, o agricultor, ele tem uma consciência de que mesmo ele não tendo, por lei, a obrigação de recompor do que foi desmatado, mata e tal, é possível, e ele tem consciência de que se ele fizer isso, é benefício para ele também, igual, por exemplo, inclusive recuperar nascentes. Mas aí é bom esclarecer isso. Na verdade, não é o conceito de anistia ele tem que ser muito bem colocado aqui nessa discussão, né? Na verdade, nós não vemos isso como anistia, né? Se você tem, vamos supor, uma reserva legal que foi desmatada antes de 22 de julho de 2008, você tem uma propriedade, digamos, de 1.000 hectares, você deveria ter 200 hectares aqui do estado de Goiás, a maior parte dele, né? 200 hectares. Se você não tem, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer um cadastro ambiental rural, você vai ter que participar do programa de regularização ambiental, que é o PRA, e nesse PRA vai estar descrito qual é a forma que você vai regularizar isso. Você pode compensar essa reserva, sendo ela extra propriedade, você pode recuperar essa reserva ou regenerar essa reserva. Então você vai ter basicamente 3 opções dentro do programa de regularização ambiental para você regularizar isso. Passado o cronograma de execução dessa regularização de sua propriedade, aí sim, aquela multa que você tomou ou teria que tomar, ela é convertida em recuperação do meio ambiente. E um outro detalhe, se nós observarmos hoje a preservação ambiental, a responsabilidade dessa preservação, melhor dizendo, hoje a princípio parece que é o seguinte, a responsabilidade ela é individual de um bem que é comum. O que nas cidades hoje nós fazemos para recuperar o meio ambiente ou para preservar esse meio ambiente? Você pega a Marginal Botafogo hoje, que está aí essa discussão em cima do trânsito ali, mas ali deveria ser uma área de preservação permanente. Você pegar o Shopping Passeio das Águas, era para ser uma área de preservação permanente, e assim outros inúmeros exemplos nós poderíamos estar citando aqui, que na cidade tudo se pode. Então hoje o meio ambiente ele é um discurso bonito,
se coloca a responsabilidade em algumas pessoas de um bem que é comum, mas hoje está em cargo somente do setor produtivo rural, que ele tem que ter reserva legal, ele tem que ter área de preservação permanente. Então falta também um equilíbrio em quem tem que preservar esse meio ambiente. É só o setor produtivo, é só a área rural e a zona urbana, onde que ela entra nesse contexto? Professora. Tem alguns pontos que pega a questão urbana também dentro da lei florestal, né? Mas assim, o que eu queria chamar a atenção, concordo com o Marcelo, eu acho que, como eu disse, a gente não precisa polarizar, se a gente está falando a mesma questão. Eu, enquanto advogado, eu tenho que defender a lei. A gente tem uma lei agora chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, então é essa que a gente vai fazer cumprir. E o meu indicativo, trabalho nessa área, né, para clientes produtores rurais obedeça o que está dentro da Lei 2.651, né? Então, com relação se tem áreas rurais consolidadas, o que precisa ser feito, já providenciou o CAR, já fez o programa de regularização ambiental e tal. Porém, a gente sabe que precisa ser feito mais, né? Se a gente for pensar em termos, né, para o próprio produtor rural, o fato, olha, essa minha APP num curso d'água, ou seja, a área de preservação permanente que eu deveria ter deixado num curso d'água, eu já desmatei, então eu posso continuar, vou plantar e tal. Só que essa água, né, a área de preservação permanente, principalmente no entorno dos cursos d'água, ela tem uma função importantíssima, que é justamente a proteção dos recursos hídricos. Então, assim, quanto mais eu desmato, menos água eu tenho. Isso aí é o óbvio, né? Então, assim, eu conheço vários casos de pessoas que falam, olha, eu tinha uma nascente aqui na minha fazenda e tal, eu desmatei, e aí a nascente sumiu. Será por quê? Antigamente eu tinha esse curso d'água aqui, ele era bem caudaloso, agora ele virou um reguinho. Vai ver o que está acontecendo dentro da sua propriedade, ou a montante, ou seja, nas outras propriedades acima, para ver se não estão desmatando. E, em geral, assim, 99,9% dos casos está se desmatando. Então, assim, o que a orientação que a gente tem feito é tipo assim, faça mais, cumpra o código, evidentemente, vamos evitar qualquer tipo de problema, mas se você puder recuperar essas áreas, tanto melhor para você. Enquanto produtor, principalmente na época da seca, a gente ainda utiliza muito irrigação, a gente tem que rever a forma de irrigação. No ano passado, isso ficou bem claro, né, assim, choque de interesses entre o consumo humano e a irrigação e tal. A gente tem que rever isso aí, a forma de irrigação, mas mais do que isso, eu tenho que proteger aquilo que eu preciso. O produtor rural precisa de água. Certinho. Vamos ao nosso primeiro intervalo e a gente já retorna. Conexão Ambiental. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. No ar, Conexão Ambiental, a cores e ao vivo, para todo Goiás, para todo o Brasil e para todo mundo. Lembrando aí você, visite as nossas redes sociais, clica lá no nosso perfil, no Facebook, programa Conexão Ambiental, também no nosso Instagram, Conexão Ambiental. O nosso e-mail você já sabe, conexãoambiental@hotmail.com. O nosso WhatsApp, 999770482. No programa de hoje estamos falando sobre o novo Código Florestal, porque agora é para valer. Conosco aqui na bancada da Rádio Brasil Central, Marcelo Lessa, biólogo, perito judicial, gestor do Departamento Técnico do Senar Goiás, que representa aí o sistema FAEG. Conosco também a professora Luciane Martins Araújo, advogada, consultora ambiental e sócia da rede Gaia Consultoria Ambiental, professora da PUC Goiás. Ô Marcelo, lá na ponta, lá com o produtor, com o agricultor, com o pecuarista, no bloco passado aqui a professora Luciane falando aqui sobre essa questão do conhecimento, sobre a questão de desmatar aqui ou desmatar ali. A professora Luciane também falou sobre essa questão do modelo de irrigação. Propriedade pequena é de uma forma, grandes propriedades têm outros sistemas de irrigação. Esse conhecimento, de forma geral, é muito novo para o produtor?
de uma forma geral? É muito novo e aí precisa de tempo, precisa que esse conhecimento chegue de forma mais contínua ao produtor para que ele se adeque e até conheça novas técnicas que até sejam mais produtivas para a produção? Claro, no meio rural, o tempo é um pouco diferente, né? As técnicas muitas das vezes são passadas de gerações para gerações. Então, quando você conversa com o produtor, geralmente ele fala, meu pai me ensinou assim, meu avô ensinou meu pai dessa forma. Então, necessita de um prazo até para criar hábitos, né, uma mudança até de cultura, podemos dizer assim. Não é só o conhecimento chegar lá num final de semana, num workshop. Não, você tem que ter todo um trabalho de convencimento daquele público, né, mostrando que realmente quando você preserva um pouco mais, que ele consegue ter resultados significativos, que ele é um beneficiado com essa preservação. Então é um trabalho, inclusive, que o Sistema FAEG Senar tem desenvolvido. Nós temos um programa chamado Campo em Ordem, a qual levamos junto a especialistas nessas áreas essas informações para o produtor rural no campo. Nós criamos programas também como o Agrinho, que trabalha a base, as escolas, né? Nós premiamos ano passado com 2 carros, 2 escolas, uma em Cristalina e outra em Jaraguá. Nós temos também o programa ABC, que é Agricultura de Baixo Carbono, que justamente trabalha essa questão sustentável, você fazer, por exemplo, a integração lavoura, floresta e pecuária. Então o Senar tem desenvolvido várias ações, vários programas juntamente com a Federação da Agricultura, para que crie essa mudança de hábito e mostre, né, demonstremos que realmente, de fato, a preservação do meio ambiente é essencial e é a matéria-prima principal para o produtor rural. Sem a água e sem o solo, né, o produtor rural ele não vive. Então é claro que esse trabalho é um trabalho constante e que a gente está construindo bons resultados aí agora nesse período, mas não é uma coisa que é feita do dia para a noite. Mas eu vejo, né, o contato que nós estamos tendo com o produtor, que muitos estão dispostos e estão entendendo essa nova realidade, esse novo cenário que o mundo está vivenciando. Professor, é só dentro dessa discussão aí, esse debate, só para a gente também não atirar a pedra só no produtor e falar que os problemas são causados por ele mesmo. A gente tem a Política Nacional de Irrigação, que ela vai, sim, promover e conceder benefícios para quanto mais você irrigar. Mas a nossa forma de irrigação, ela ainda está muito arcaica, se a gente for pensar nas realidades que a gente vivencia hoje, né? O período que eu preciso irrigar é um período onde a gente vai passar cada vez mais por problemas de escassez. A gente tem que interligar esses diversos fatores. Eu não estou falando só de Código Florestal, então estou falando de vegetação nativa, do que eu devo preservar, não. Eu estou falando de todo um sistema que está em alteração e que passa por mudanças climáticas, onde os extremos vão ser cada vez mais frequentes. Então, as secas estão mais frequentes, as chuvas, essas chuvas intensas, como foi falado aqui, né? De repente, Goiânia vira um caos. Em 1 hora, a quantidade de chuva que caiu demonstrou que a gente não tem preparo nenhum. E efetivamente, as cidades não estão preparadas, não, e dirá o campo também, e aí nós vamos falar sobre isso também. Então, assim, a gente tem, o que eu queria chamar a atenção é que o próprio poder público, ele não entrou ainda efetivamente nessa seara de estimular para que o produtor altere essa visão que ele tem em relação ao tipo de irrigação. Não, a nossa legislação ainda, nessa parte de irrigação, ela ainda está completamente engessada dentro de um sistema que a gente já precisa superar. Lá no campo, bem citado aqui, bem lembrado que a professora Luciane falou, sobre essa chuva intensa que cai por alguns minutos, não só em Goiânia, né, no Brasil todo, lá no campo, no mundo todo, né? Como é que está? O produtor já percebeu essa intensidade de chuva? Como é que prepara a terra para receber esse impacto aí dessas chuvas nesse período, nesse tempo novo que a gente está vivendo, Marcelo? Nós costumamos dizer que cada ano é uma surpresa que o produtor ele vivencia, né? Ele tem que lidar com pragas, tem que lidar com o mercado financeiro, né? Oscilação de dólar e tudo mais, e um dos gargalos dele agora não, há um certo tempo, é as questões climáticas, né? Então não só a intensidade da chuva, mas o período que a chuva ocorre, né? Se você observar essa sazonalidade, ela tem se alterado a cada ano e tem sido difícil para o produtor, às vezes, se programar, né, se planejar. Às vezes a gente tem lá uma colheita de soja que era feita até em fevereiro, hoje tem gente colhendo soja até em abril, né? Às vezes, então você tem esses desafios que o produtor enfrenta a cada dia. Então, por isso que ele realmente tem sofrido bastante, e isso até, de uma certa forma, faz ele entender melhor que
é importante ele preservar o meio ambiente para que ele possa minimizar um pouco, mitigar essas situações que são adversas que ele vivencia no dia a dia, e cada ano é uma incógnita para eles. Né? Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e a gente já retorna. Conexão Ambiental. No ar, programa Conexão Ambiental, e vamos retomando aqui o nosso bate-papo aqui com um dos nossos convidados, Marcelo, né, do sistema FAEG, lá do Senar, e também com a professora Luciane, da PUC Goiás. Marcelo, o que a maioria dos agricultores esperavam, tinham receio em relação ao novo Código Florestal? Ao não tão novo, né? Nossa preocupação maior quando teve esse julgamento era basicamente, claro, se fosse citar todos os artigos a gente ficaria muito tempo aqui, né? Mas o que era mais temeroso, receoso, isso, os dois, preocupante? A gente sempre destacou 2 artigos, que era o artigo 59, que trata justamente do PRA, né, do Programa de Regularização Ambiental, vinculado à área consolidada, que foi citado aqui, que é o que foi desmatado antes de 22 de julho de 2008, essa é uma data que nós temos que falar várias vezes, porque é uma referência, é um marco, né, regulatório. E o outro era o artigo 67 e o 66, né, a gente costuma colocar esses dois, onde tinha, principalmente 66, que tinha as disposições de regularizar a propriedade. Então é a compensação ambiental, a recuperação, a regeneração, e o 67 que tratava das áreas consolidadas para propriedades abaixo de 4 módulos fiscais. E aqui no estado de Goiás, quando a gente fala desse universo de 4 módulos fiscais, dentro do montante geral, que são 143 mil propriedades que o Estado tem, afetaria 103 mil, poderia afetar 103 mil propriedades. Então, isso afligiu o segmento rural, no intuito, melhor dizendo, no que tange a segurança jurídica. Né? O produtor, ele na verdade quer uma tranquilidade para poder produzir. Então, o que ele esperava era justamente esse julgamento passasse logo para ter a segurança jurídica e ele pudesse voltar a tomar sua produção e a sua regularização da propriedade rural. Então, foi mais nesse sentido. E os interesses, né? A gente pode dizer que os interesses dos pequenos, médios e dos grandes eram mesmos diante do novo código? Até uma ilusão quando se falava, eu lembro muito bem quando se iniciou a discussão do código em 2007, 2008, eu estava dentro do Congresso Nacional e como a discussão a gente disse que era polarizada e esse não é o melhor caminho, mas tentava-se criar também a polarização entre pequeno e grande. E eu sempre falei, gente, o maior beneficiado, na verdade, não é o grande proprietário rural. Se você for avaliar o código, quanto maior a propriedade, maior o número de módulo fiscal, maior é a responsabilidade dele. Né? Então, quando você pega o artigo 61 que fala sobre as áreas de preservação permanente, lá está descrito dessa mesma forma. Nas áreas consolidadas, quanto maior a propriedade, maior é a sua responsabilidade ambiental. E o grande, por conhecer também grandes propriedades, ele tem condição financeira para resolver o seu problema ambiental. Então, muitas vezes, o cara contrata uma consultoria e fala, não, eu quero que resolva. Ah, está faltando reserva, compra uma reserva fora, regenera, recompõe. Ele tem condição. O pequeno é o que sofre mais nessa condição financeira. Não é barato recuperar uma propriedade rural. A gente estima que o custo é de 3 mil a 5 mil reais por hectare uma restauração do meio ambiente e você nunca consegue voltar ao estágio original. Então, o pequeno, na verdade, ele é o que mais sofre as consequências em relação a essa legislação. O grande, ele tem condição financeira. Se você visitar as grandes propriedades aqui no estado, não vou citar o nome delas aqui, mas você pode procurar que elas estão, dificilmente você vai ver uma irregularidade, principalmente em reserva legal, até porque elas exportam mercadorias para o mundo afora e o mundo ele exige essa regularidade ambiental também. Professora Luciane, por que existe aí uma diferença tão grande de opiniões, de visões sobre o Código Florestal entre ambientalistas e os chamados ruralistas? Bom, isso aí é muito em função, né, dos próprios dispositivos da Constituição que falam, né, em preservação de espaços territoriais que devam ser protegidos, e isso incluiria evidentemente áreas de preservação permanente e reserva legal, que foram sim, se a gente for pensar dentro do contexto, fazendo um comparativo em termos legais, eu não diria em termos do que existe na realidade, mas em termos legais a gente teve uma perda sim, houve uma redução. A gente fala que violou-se o princípio do não retrocesso, ou seja, a gente teve uma perda, a gente retrocedeu em termos do que a gente tinha ambientalmente. Existem pesquisas já que comprovaram
que se a gente fosse aplicar, vamos dizer que não era aplicado o Código Florestal de 65, na sua grande parte, né? Mas se a gente fosse aplicar integralmente, fazer a recuperação das áreas, a gente teria uma realidade brasileira que seria bem diferente agora, em função da Lei 2.651, onde a gente teve uma perda de 20% de cobertura vegetal, né? Então se faria antes uma recomposição em torno de 41% e agora a gente vai ficar com um pouco menos de 21% de recomposição. Porém, o que a gente tem na realidade atual é essa lei. Então, eu acho que a gente tem que fazer cumprir. Eu acho que a gente tem que superar esse momento. Eu defendi muito, enquanto era um projeto de lei, né, algumas alterações realmente não seriam as adequadas, né, mas, enfim, a gente superou isso aí. A gente teve a lei aprovada, depois teve-se, né, essas ADINs que questionaram a constitucionalidade, isso também já foi decidido pelo Supremo. Eu acho que a gente tem que buscar segurança jurídica, mas como eu disse, né, se o produtor rural puder fazer um pouco mais, é melhor para ele. Não é só para coletividade, evidentemente que a gente está falando que isso tem um benefício, né, social, não é só para o produtor, mas para ele também isso é importante. Mais um breve intervalo e a gente já retoma. Conexão Ambiental. Aqui na sua Rádio Brasil Central, no ar, no programa Conexão Ambiental, hoje debatendo aí o novo Código Florestal Brasileiro, porque agora é para valer. Conosco aqui, no nosso debate, Marcelo Lessa, representando aí, ele é gestor, né, do Departamento Técnico do Senar Goiás, representando aí o sistema FAEG conosco também, professora Luciane Martins, da PUC Goiás. Marcelo, o que era defendido, na sua opinião, por cientistas e ambientalistas e setores da sociedade, tornaria a nossa agropecuária inviável? A sua visão em relação ao que eles queriam para o Código Florestal? Eu não digo que seria inviável, né? Até a própria ciência, ela também tem os dois lados da moeda nesse aspecto, né? Nós temos estudos da Embrapa que mostram também outras situações, nós temos estudos de ONGs aí internacionais que também mostram um cenário catastrófico às vezes do Brasil e que a gente até questiona porque o Brasil nesse aspecto de legislação, por incrível que pareça, ela é referência no mundo, é o país que tem, eu acho que não existe nenhum país do mundo que tenha uma legislação florestal tão rígida quanto a nossa, né? E aí o que é nefasto é você ver uma ONG, com todo respeito aí, você pegar o Greenpeace da vida, vir aqui no Brasil e querer impor uma condição para o produtor rural que sim é inexequível ao ponto de vista das propostas que chegam até o setor, sendo que no país deles eles não aplicaram isso. Então isso que é questionável. Bom, tem tantas ideias, tantas propostas, tantas leis que vocês querem sugerir, por que não aplicaram isso nos seus países de origem? Então já começa por aí. Agora, também não é um radicalismo em falar que todas as propostas são inviáveis, não é assim, né? O que tem que construir realmente são propostas baseadas em estudos científicos, estudos técnicos, né? A Embrapa tem um projeto que chama Projeto Biomas, em que tem mapeado as áreas de preservação permanente no Brasil afora, e que mostra que, na verdade, o código realmente ele falha nesse aspecto, porque ele pega com base, um momento, a largura do rio, né, quando não se trata de área consolidada, e quando se trata de área consolidada, ele pega o tamanho da propriedade. São duas referências que não são técnicas. E a Embrapa mostra, por A mais B, que na verdade você teria que levar em consideração o tipo de solo, a inclinação, a morfologia, a fitofisionomia existente na área. Então, uma série de estudos que deveriam ser feitos naquela região e não a padronização geral no Brasil afora em falar a largura do rio, que é o critério para se definir um APP. Não, o tamanho da propriedade que se deve definir uma área de preservação permanente. Então, realmente, ainda tem muito que evoluir. Eu digo que esse código já foi um avanço, né, trouxe, de fato, segurança jurídica ao setor produtivo rural, mas a ciência não acaba por aí. Eu acho que agora o código tem que ser discutido a cada dia, apesar de ter sido publicado em 2012, nós estamos aqui debatendo e certamente se trouxermos estudos científicos, nós vamos descobrir outras áreas que podemos evoluir dentro do código. Então, vamos imaginar que a legislação agora ela tem que ser um pouco mais dinâmica, ela tem que ser atualizada em determinados períodos para que se adeque à realidade
não só do setor produtivo, mas de toda a sociedade, porque a gente tem que lembrar que as cidades fazem parte desse processo. E como o Marcelo falou, eu acho que assim, esse debate em relação ao que está acontecendo e o que aconteceu durante toda essa discussão, em termos científicos, quando a gente coloca ciência, não quer dizer que a ciência também chancelou ou o que aconteceu agora, ou o que era realidade dentro do Código Florestal de 1965. A própria SBPC, né, fez um estudo muito bem elaborado na época da discussão do projeto de lei, que virou a Lei Florestal, né, onde ela estabelecia, olha, a gente precisa analisar caso a caso, tem regiões em que você tem que analisar a realidade do que já existe lá. Então isso foi feito, assim, alguns exemplos, como eu já trouxe aqui, da área de cafeicultura em Minas Gerais, que seria a área de preservação permanente, a questão das vinícolas no Rio Grande do Sul. Então, assim, já são áreas que estão sendo utilizadas e bem utilizadas por uma determinada finalidade, que não teria como você radicalizar e falar, olha, acaba com tudo e vamos replantar a vegetação nativa. Isso não seria possível. Então, assim, a gente não pode engessar a ciência e falar, olha, a ciência falou que tem que cumprir tudo. Agora, evidentemente, que a gente tem uma série de pontos na Lei 2.651, agora chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, que foram questões políticas. Não foram questões técnicas, né? Desde a discussão e tal, uma série de questões ali, como eu me lembro, o então relator, quando colocou, olha, o Brasil tem realmente uma responsabilidade grande em relação à segurança alimentar, a gente tem que produzir mais, então, para isso, a gente precisa avançar em áreas. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? A gente está discutindo aqui a Tecnoshow e a gente sabe que o avanço tecnológico foi imenso de 1970 para cá, onde a gente tem uma possibilidade de produzir muito mais numa área muito menor. Então, assim, eu acho que esses diversos fatores têm que ser analisados. Por isso que eu falo, cumprir o que está na lei, mas fazer um pouco mais, principalmente se a gente pensar aqui na região do Cerrado. Né? A gente está efetivamente caminhando a passos largos para uma escassez hídrica severa no mundo. E se a gente não fizer a nossa parte, o Cerrado tem uma contribuição fantástica nisso, quem vai perder somos nós, enquanto moradores da cidade, enquanto no campo, porque a gente, enquanto cidade, a gente precisa também do alimento que vem do campo. Certo? Então, assim, a gente não pode ficar tratando essa questão só no aspecto, não, é isso, aquilo que está na lei. A gente tem que avançar essa discussão. Eu acho interessante, com relação ao que você falou, professora, da questão hídrica, que está delicado, mais do que o caso de Goiânia, eu cito sempre Brasília, porque mesmo em pleno período de chuva, a escassez lá, as restrições, o racionamento continuou, porque está muito delicado ali. Mas enfim, é bom ressaltar que às vezes a gente está discutindo código, e por uma questão tão complexa, a questão meio ambiente falando assim, é que a parte hídrica ela é relacionada a outra legislação, né? Nós temos uma legislação que é a 9433, que rege a utilização dos recursos, que aí vamos tratar de outorga, outros sentidos. Então, quando a gente fala de código, ele vai chegar até o ponto de que preserva o recurso hídrico, né, as áreas de preservação permanente, mas não trata da utilização propriamente dita da água, a utilização outorga. Mas isso aí está tudo interligado, sim, não tem como... Elas são correlacionadas, até porque se você tem a fauna que protege ali a APP, indiretamente você tem aí um resultado significativo na preservação do recurso hídrico. Marcelo, com novos modelos aí de produção, né, como você mesmo citou aqui, a integração lavoura, pecuária, floresta, na sua opinião, a monocultura pode perder espaço com o tempo? Aí a gente começa a entrar realmente em outras áreas que também o Senar e a Federação têm atuado bastante. Né? A monocultura não só no que tange a questão ambiental, até a questão financeira, da segurança da produção do proprietário rural. Isso nunca é indicado o cara ter na sua propriedade somente um tipo de cultura. Então aí é um primeiro passo. Então, e hoje o produtor já tem feito isso. O produtor que produz soja, hoje dificilmente ele produz só soja. Ele entra com a soja, terminou a soja, ele pega aquela palhada que sobrou da soja, faz o plantio do milho. Já não toca mais fogo, né? Exatamente. Como a gente estava falando, aquele conhecimento que o avô passou para o pai, passa para o filho. Muito bem lembrado. Hoje é o plantio direto, que inclusive se descobriu que na verdade queimar fazer o contrário, né? A safrinha, né? O milho safrinha.
Então, na verdade, a palhada que sobra da soja serve como um adubo para você plantar o milho. Então, isso, como eu disse, é uma mudança de cultura, né? A ciência veio ajudando isso. E foi muito bem colocado pela professora que é importante ressaltar o uso da tecnologia no campo, que isso aumenta a eficiência produtiva e, com isso, você evita a abertura de novas áreas, otimizando o que você já tem hoje aberto no país. Então, nós temos que falar, assim, de uso da tecnologia e aumentar a eficiência produtiva. Aquela questão de você ter um gado por hectare ficou no passado, né? Então o produtor ele tem ciência disso e sabe que a tecnologia ganha no meio ambiente e ganha também na questão financeira, no bolso do produtor, né? É difícil você chegar e convencer o produtor se você for só no ponto de vista ambiental. Você tem que mostrar que há dois ganhos. O meio ambiente ganha e ele também ganha financeiramente com isso. O pequeno produtor, ele tem fácil acesso a essa tecnologia? Dentro do nosso sistema, o sistema FAEG, é indiferente se é pequeno, médio ou grande. Né? Geralmente, nosso apoio, na verdade, é maior para o pequeno, como eu disse, é o que mais necessita. Então, o Senar tem atuado mais nesse grupo de pequeno e médio. Quando a gente vai para o grande, o produtor de soja, o produtor de milho, o pecuarista grande, ele já tem um apoio de técnicos, né, na sua propriedade, então ele tem condição financeira para isso, muitas das vezes, não que isso seja regra também. Mas o sistema FAEG tem atuado bastante, independentemente do tamanho. O pequeno é o grande volume, digamos assim, né? Então é um trabalho de formiguinha, você ir em cada propriedade, você mostrar essas tecnologias, mostrar a legislação florestal para ele, mostrar tudo que ele tem que fazer para adequar a sua propriedade rural. Professora Luciane, a questão da compensação ambiental, como é que ficou dentro desse novo código? Bom, aí depende, o Marcelo já tratou um pouco, né? Principalmente do que você vai fazer, caso você não tenha reserva legal, área de preservação permanente, o que é possível fazer. Então, se eu não tenho a reserva legal dentro da minha propriedade, não tem interesse, existe a possibilidade de você ter uma reserva legal nessa propriedade, aí eu chamo a atenção para a lei florestal do estado de Goiás, porque a lei federal ela falou que dentro do mesmo bioma, evidentemente que a gente tem realidades muito diferentes dentro do mesmo bioma. Se a gente pegar a Mata Atlântica, começa no sul e chega no nordeste, são realidades completamente diferentes. O Cerrado, a mesma coisa. O que a gente tem de Cerrado aqui no estado de Goiás não é o mesmo que está no Piauí. Certo? Então, é um bioma de transição que a gente tem que analisar as peculiaridades. Então, fez bem a lei estadual em restringir somente é possível dentro do estado de Goiás. Então, isso é muito importante. A gente ressaltar que, evidentemente, o produtor rural vai ver o que é mais interessante para ele, né? Mas, se ele quer produzir, a gente está falando de Tecnoshow, lá na área, né, do sudoeste goiano, que é uma área extremamente valorizada, extremamente produtiva, e ele quer compensar a reserva legal dele em outra área, no nordeste, no norte goiano, aí ele é que vai escolher, isso é possível. Mas ainda bem, pelo menos dentro da nossa legislação, ficou restrito ao Estado, né? Então, assim, isso é interessante. Em relação à área de preservação permanente, eu acho que aí a gente tem que, é um assunto mais delicado, eu iria além do que está na lei. A lei produziu algum tipo, eu vou falar essa palavra porque eu vou até citar a notícia que na semana passada nós divulgamos aqui, produziu alguma aberração do tipo, lá em São Paulo, um projeto de um estacionamento vai suprimir uma área de 10 campos de futebol, que é uma mata, para construir um estacionamento. A compensação ambiental vai ser feita na fazenda do dono da empreiteira que vai fazer o estacionamento. Bom, aí a gente já tem uma realidade diferente, porque isso aí a gente está falando de uma supressão de vegetação dentro de uma área urbana e que ele vai compensar numa área rural. Né? Então, assim, existe aí, evidentemente, uma aberração, sim, porque eu estou tratando de aspectos urbanos, onde a população, ela tem também, ela recebe benefício dessa área que vai ser suprimida, evidentemente, um estacionamento. A gente poderia pensar em outras alternativas, então, assim, considero dessa forma, mas a lei, eu diria que essas questões, principalmente ligadas ao que já foi falado aqui, da gente ter dois tipos de regramento, né? Então, a gente tem uma metragem de acordo com a largura do curso d'água,
para fins de estabelecer o que é área de preservação permanente, mas se eu for falar em áreas rurais consolidadas, eu falo no tamanho de propriedade. Né? Então, assim, de repente eu vou ter aberrações de um curso d'água como o Rio Araguaia, que é um curso d'água, né, extenso, e a minha propriedade é de um módulo rural ou fiscal, e eu vou ter que plantar como área de preservação permanente uma árvore. É o suficiente, porque eu estou falando em 5 metros. Então, é assim... o vizinho com 500 metros. Isso. Então, assim, que proteção efetiva ao solo, a estabilidade geológica, a biodiversidade que eu estou promovendo com uma árvore. Não tem uma lógica, um senso, nem em termos jurídicos, nem em termos científicos, eu acho que em absolutamente nada. Então, a gente tem, sim, eu acho que a gente vai continuar debatendo a lei em que pese cumpri-la, a gente tem que fazer cumprir, eu acho que nisso aí a gente não discorda, vamos fazer cumprir, mas algumas coisas a gente tem que avançar. Até em função, né, se a gente for pensar hoje, né, a gente tem que pensar que o Brasil é signatário do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, e um dos pontos que o Brasil levou como contribuição foi justamente a possibilidade de aumentar, de fazer a revegetação de áreas de proteção ambiental, de vegetação nativa. E a gente, nesse sentido, começou a fazer bem o dever de casa, professor? Absolutamente não. Eu estou perguntando só para provocar mesmo. Eu tenho acompanhado isso, né? Eu participei dessas últimas conferências, estive na COP21 em Paris, em Marrakech em 2016, agora em Bonn, na Alemanha, em 2017. A próxima será na Polônia, né, e já estamos, né, faço parte de um grupo de pesquisa, e infelizmente a gente não tem muitas boas notícias em relação ao Brasil. O Brasil, ele fez aquele documento, quais são as contribuições nacionalmente determinadas, os INDCs que o Brasil vai cumprir, mas se a gente for analisar um a um, a gente vai ticando e falando, tá devendo, tá faltando. Inclusive, ganhou um puxão de orelha aí da Noruega não tem muito tempo, né? No final do ano passado. Né, Noruega, em que pese a gente tá também, assim, tem as críticas em relação principalmente ao problema lá da mineradora em Barcarena, no Pará. Né? A Noruega puxou a orelha do Brasil com razão em relação à questão do desmatamento. Então, assim, a gente está avançando no desmatamento, isso é um ponto que, infelizmente, a lei, ela facilitou, então, agora eu posso desmatar e tal, e a gente não está recuperando áreas que o Brasil falou que recuperaria. Marcelo, rapidamente aqui, estamos quase terminando. A questão da fiscalização, o novo código trouxe mais responsabilidade aí para os órgãos fiscalizadores e aí vai ter mais trabalho, e nós temos um pequeno problema cultural com a fiscalização no Brasil. Na verdade, com a ferramenta do Cadastro Ambiental Rural, na verdade acho que veio para facilitar. Né? E aí pegar esse gancho que a professora colocou aqui da compensação da reserva legal extra propriedade, quando eu estava até coordenando esse trabalho, e foi uma proposta, enquanto eu estava na superintendência do órgão ambiental do Estado, justamente que eu teria dificuldade de fiscalizar como que uma compensação de uma reserva legal feita em outro estado, porque quando a gente fala de cerrado, nós temos 11 estados, ela citou o Piauí, por incrível que pareça, nós temos cerrado no Piauí, e aí como que eu faria para regularizar uma propriedade ou verificar essa reserva lá no Piauí, a existência dela e manter ela. Então o Estado decidiu na época, nós vamos fechar a porta, né, vamos fazer a compensação dentro do bioma, mas dentro do Cerrado Goiano. E isso é uma tendência, eu vejo, que dos outros estados também, até para ficar mais fácil essa fiscalização. Mas voltando na sua pergunta, o CAR, na verdade, ele usa imagens satélites. Então toda a propriedade, hoje ela está mapeada, está na mão ali do órgão ambiental. Muitas das vezes ele nem precisa ir na propriedade para fiscalizar, ele vai ver para o imagem satélite se ele tem ou não aquela reserva, se ele tem ou não aquela área de preservação permanente, e eu vejo que isso vai facilitar o segmento no que tange à fiscalização. Eu até acho que isso pode ser o primeiro passo para a evolução na gestão ambiental do Estado em relação às licenças, em relação aos outorgas, em relação a vários outros procedimentos que são feitos pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Chegamos a mais um final do Conexão Ambiental. Quero agradecer imensamente aqui a presença do Marcelo Lessa, biólogo perito judicial, gestor do Departamento Técnico do Senar Goiás, que representa o sistema FAEG. Obrigado, Marcelo, pela sua presença aqui. Nós que agradecemos e coloco à disposição aí o nosso sistema FAEG-Senar para qualquer outro debate aí. É muito salutar essa discussão aqui e estou à disposição. Muito bem.
Agradecendo também a presença da professora Luciane Martins, professora, doutora, advogada, pesquisadora, né? E professora da PUC Goiás, mais uma vez. Obrigado, professora. Eu que agradeço, Emerson, é sempre um prazer também, estou à disposição. Muito bem, o programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio de Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacob, a supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso, e a apresentação foi minha, Emerson Kran. Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.